Conta aí. A pergunta é o seguinte: o Cameron, ele desceu no Titanic porque ele queria conhecer o Titanic, ele desceu no Titanic para fazer as filmagens que ele já queria usar no filme. Qual é? Então, ele queria descer no Titanic. Ele fala brincando, né? Que ele fez o filme como desculpa para poder descer no Titanic. Sim. Porque aí a Fox financiou a filmagem, né? Sim. Mas uma curiosidade é que o James Cameron já passou mais tempo nos destroços, no Titanic em si, do que os próprios passageiros nessa viagem inaugural. Você soma todas as horas que ele passou mergulhando, já dá mais do que a viagem. E tem uma coisa muito interessante sobre isso também, porque quando o James Cameron foi para filmar o Titanic, ele foi por conta, né? É uma coisa muito grande, uma realização, uma coisa muito bacana. Só que quando ele chegou lá embaixo e ele se deparou com os destroços pela primeira vez, ele ficou tão impactado com o que ele viu, com o que ele sentiu, que foi a partir desse momento que ele virou e falou: eu vou fazer o melhor filme possível para honrar a história, não só desse navio, mas de todas as pessoas que se envolveram com ele. Então, foi a partir desses mergulhos iniciais que o James Cameron fez que, de fato, esse perfeccionismo que a gente vê hoje tanto no filme foi primeiramente idealizado. Então é algo bem interessante. Essa imagem é desse ano, do ano passado, né? Ano passado. Do ano passado. A grade da parte mais icônica já caiu. Ou seja, onde o Leonardo DiCaprio abraçou ele, aí já não tem mais. Já cairia, já cairia para fora do mar. Cairia no mar. Já não tem mais. E isso vai de encontro a uma coisa que assim, choca bastante as pessoas, porque se fala tanto na mídia, o Titanic tá se degradando, tá se decompondo, ele vai desaparecer. Então você vê uma imagem como essa, de uma área tão icônica do navio, faltando um elemento assim tão marcante, que é essa grade na lateral, né? Deixou de fazer parte da composição. Então isso choca as pessoas, de falar, nossa, é verdade, realmente ele tá se degradando. Mas eu acho que o Cameron desceu no Titanic também para colher subsídios para o filme que ele ia fazer. Com certeza. Para ter dimensão do todo. E tenho certeza de que ele, mergulhando lá, ele deve ter imaginado como era de fato aquele navio para criar os cenários que foram a cenografia do filme. O filme é inspirado em alguma coisa real. Desde o Diamante, menos o Leonardo DiCaprio e a Kate. É Romeu e Julieta, né? Menos o Romeu e Julieta. O Diamante, o que é? Você quer ver o Diamante também, ó? Ele já pode vestir, se quiser. Tá aí. Cara, vale uma nota isso daqui. Olha o Diamante, ó. Não vai deixar de esquecer isso aí. Como ele chama? Coração do Oceano. Coração do Oceano. Qual que é a história dele? Então, eles até falam, valeria mais do que o Diamante Hope, vem do rei Luís XVI e não sei o quê. Ele se inspirou na ideia do Diamante Hope, que é um diamante azul, que é uma coisa muito rara, pertenceu ao Luís XIV, passou por Luís XVI, e ele tem uma lenda de ser amaldiçoado, porque todo mundo que possui ele acaba num fim trágico. Mas o diamante não estava no navio. Não. Ele só pegou a história dele pra criar o diamante dele. Tá. Mas se você colocar a foto do Hope, você vai ver que ele é muito parecido, só que o Hope é redondo. Tá. Esse formato aí, os joalheiros chamam de trilliant. O que é? Não é exatamente um coração, porque se fosse um coração, ele teria um vinquinho aqui em cima, né? Aí você faz o coraçãozinho de fato. Esse formato os joalheiros chamam de trilliant, que ele parece um triângulo, né? Com as bordas meio abauladas, mas que lembra um coração, de fato. Mas praticamente tudo que tem no filme tem uma história real por trás. Exceto o diamante. Não houve diamante. A história supostamente no Titanic não, mas tinha outras obras de arte valiosas que se perderam. Tinha um livro cravejado de pedras preciosas, perdeu. Uma pintura histórica também afundou com ele. E algumas das teorias conspiratórias de que afundaram o navio para receber o dinheiro do seguro. Essa talvez é a teoria mais da conspiração, assim, mais caótica. A Rose Valley é inspirada numa artista chamada Beatrice Wood. Ela não tem nada a ver com o Titanic, mas ele gostou dessa pessoa e falou, uma boa inspiração para o meu personagem. Então, assim, tem vários elementos. A coisa da proa, sabia que era proibido subir na proa. Sim. Era proibido subir na proa. Você não podia chegar naquela área do navio. Mas uma passageira ultrapassou a proibição e subiu 2 vezes. E ela descreve com uma sensação de imensa liberdade. Aí ele pegou essa história e colocou os personagens dele. Então não podia chegar naquilo. Não, porque é muito perigoso, segurança, né? É muito perigoso. Eu subi do filme, no cenário do filme. Mas você sabe... Sério? Mas você sabe que eu já contei essa história aqui, você falou agora, eu lembrei. Pode ser mera coincidência, eu não acredito que ele tenha se inspirado nisso, mas que o Cameron tenha se inspirado nisso. Mas houve um caso real de um naufrágio que aconteceu na costa americana,
no final do século... final do século XIX, 1800 e pouco, de um vapor que afundou. Várias pessoas foram para o mar, inclusive uma jovem e um rapaz que tinham se conhecido no navio. E que eles ficaram juntos. Eles se salvaram, sobreviveram, casaram, inclusive, depois. O barco chamava-se Pulaski. Foi uma história muito, muito curtinha na época, porque não tinha pouca divulgação. Mas houve um fato muito parecido no enredo com o Jack and Rose do Cameron no Titanic, e aquele foi real. Eles dois ficaram juntos, não era bem uma porta, né? Não era bem a prancha que o Sim, Jack e a Rose ficaram, que a gente já vai falar dela, que é legal. Muito legal isso. Essa aí já gerou até muita polêmica, mas houve um caso real. Mas já que estamos falando da porta, vamos falar. A grande questão do filme é se... Por que vou dar um spoiler aqui, mas todo mundo já sabe. Porta! Não, aí... Por que o Jack morre e ela se salva? Ele morre de hipotermia, porque ele fica dentro da água, a água congela, ele morre. E ela não morre de hipotermia porque ela está em cima de uma prancha, que na verdade não é bem uma porta, mas parece um pedaço de... Né? É um frame em cima. É um frame, porta, exato. Né? E aí fizeram parece que fizeram uma simulação... Que caberia os dois lá. Exatamente. Se caberia os dois. O que vocês sabem sobre isso? Caberia se colocar no chão. Mas o pedaço que ele mostra, ele tem um lado, ele tem a moldura, que é uma parte bem densa da madeira, e a parte de baixo é fininha. Então, não caberia de flutuação, dois. Eu não sei se aquilo ficaria flutuando com duas pessoas em cima. Entendeu? É uma peça real do Titanic que ele viu em Halifax. Porque esse lounge da primeira classe, no Titanic, ele foi esmagado na ruptura. Então as peças dele se espalharam. E pegaram boiando essa peça. E aí ele colocou os personagens ali, mas também é inspirado numa coisa real, que é um passageiro chinês, né? Feng Lang. Que foi resgatado após... Ele ficou ajoelhado em cima de um pedaço de madeira, até o resgate. Cara... É um dos 6 sobreviventes chineses do Titanic. Olha lá. Porque é bom que se diga o seguinte, o que matou as pessoas... Quantos morreram, afinal? 1.496 pessoas. 1.496. O que matou a imensa maioria desses 1.496 não foi o naufrágio, foi o frio. Sim, hipotermia. Exatamente. E uma coisa que é legal de você olhar as inspirações que o James Cameron teve, né? Você vê aí a peça por inteiro. A peça que sobreviveu do Titanic... É só metade. É só a metade dela. E o mais interessante também, tem a peça do Titanic, mas... Tem a mesma, ainda sobrevivente hoje, que você pode ver, do Olympic, que fica no lounge de primeira classe, que foi remontado num hotel na Inglaterra, em Ennick. O Henrique teve o privilégio... Tem as fotos na parte de turismo, aí se você olhar a cidade... O Henrique teve o privilégio de ver pessoalmente. Em uma outra localidade na Inglaterra, que agora eu não me recordo exatamente, tem a mesma peça que deveria ter sido instalada no Britannic. E o mais interessante, ela é uma peça entalhada à mão, é de carvalho entalhada à mão. Por mais que o design geral seja similar... Ainda assim, os entalhes não são iguais. Por isso que é interessante quando a gente pensa, não existe uma foto da escadaria do Titanic. Porque falavam, igual a do Olympic. Mas será que é exatamente igual? Porque são entalhes feitos à mão. Então muda os ornamentos, né, os arabescos. Então é algo bem curioso. O que ele tá procurando lá agora? É a porta real, vai. Tá. Porque esse lounge foi inteiro comprado do Olympic, foi instalado num hotel na Inglaterra. Então é como entrar no Titanic. E eu fui lá. É a coisa impressionante. Essa questão, essas teorias que já se desenvolveram com relação... São dois personagens fictícios, né? Então. Mas tem teoria real sobre o personagem fictício. Eu acho fantástico. Eu acho uma ousadia cinematográfica matar o mocinho. Lógico. Foi uma coisa... Eu acho que é por isso que o filme também é tão icônico. Você nunca mata o mocinho. O mocinho sempre tem um final feliz. Até porque no Romeu e Julieta não morreu, né? Ela acabou não morrendo, né? E ali morreu. No Romeu e Julieta? Ela se mata. Não, ele se mata. Ele acha que ela morreu e ele se mata. É a catarse, né? Todo o sofrimento, né? É invertido, né? Na verdade. Mas, isso aí é a Big Piece. Olha, cara. Esse artefato é fantástico, porque ele é Mas você quer falar da descoberta já? Como vocês preferirem. Tem muito assunto, tem pano pra manga. Ele tem que achar a porta, né? Como que ele acha lá? Tá na parte de turismo, Ennick. Alnwick que se escreve, né? A pronúncia em inglês é Ennick. Eu falei Alnwick a vida inteira, cheguei lá e disse Ennick. Eu falei, o quê? É mais simples até, né, Mike? A escrita é completamente diferente. Olha só, cara.
Essa é a inspiração, de fato, dessa, né, tábua, da porta famosa da Rose. A produção do filme foi fotografar e medir essa pra fazer o cenário. Mas tem o lounge inteiro. Eu tenho aquela ladeira, se você passar as próximas fotos, você vai ver que tem... Henrique, já que você ficou amigo do Cameron, conta pra gente... brother, né? Aí, ó. Liga pra ele agora. Deixa eu fazer Conta pra gente como é que eles filmaram o naufrágio do navio. Tanque, piscina, modelo, mistura, escala, o que era isso? É uma mistura de um monte de coisas. Então tinha... Eu fui lá, eu visitei os estúdios. Então, assim, tem um tanque... que a maior parte desse tanque é um espelho d'água, de 1 metro só. Ele funde com uma... Quer dizer, dá pra ficar em pé, ninguém morreria afogado. Tá bom. Sim. Aí ele tem um buraco mais fundo, que é a parte ali da ponte até a segunda chaminé, que eles destacaram, essa de fato eles afundaram na água, que é um poço fundo. Mas esse navio grande, ele não era inteiro, ele, na verdade era um grande andaime, com as sapadeiras de madeira fazendo casco. Porque uma coisa que é interessante de falar é, quando o James Cameron foi fazer o filme, ele chegou com ideias tão mirabolantes, chegou inclusive a se cogitar construir de fato um Titanic para navegar no mar. Cara... Ele chegou até essa ideia de comprar uma barcaça e construir em cima dessa barcaça o Titanic para levar para o mar e fazer as filmagens de fato. Mas aí, né, o pessoal dá aquela... Baixa um pouco a bola, né? Mas aí, o que ele fez ainda é espetacular, porque o modelo que ele construiu nesse tanque na Fox, ele é só 10% menor do que o Titanic verdadeiro. Quer dizer, e você quase não percebe isso. Os historiadores, quando subiam a bordo, eles se emocionavam, porque é quase como se você estivesse voltando no tempo. O grau de meticulosidade na construção. Mas é uma mistura, disso. Assim, tudo que você vê do navio inteiro são miniaturas. Miniaturas de 10, 20 metros. Claro. São miniaturas. Porque ele não tinha, basicamente, o cenário inteiro. Né? Quer dizer, evitaram que ele fizesse o mesmo erro que o Spielberg, que para filmar o Tubarão, resolveu filmar no mar. No mar, exatamente. Foi uma que é um terror, né? É horrível, né? Você não controla, não tem controle do cenário, né? Não, ali ele tinha controle total. Inclusive, a cena do salão de jantar afundando... A própria atriz que faz a Molly Brown, que é a F. Bates, fala, é um take só, né? Ele falou, não, a gente molha tudo, sai tudo boiando, só que sobe, tá brincando, assim. Nossa, cara. Tem uma cena do filme que é bem interessante, quando tá afundando pra valer, quando tá tocando a música My God to Thee, você olha pra uma lateral do navio Mantepar, ela tá toda descolada pra fora, porque eles já tinham afundado mais de uma vez, já tava destruindo, esfarelando o cenário, mas eles precisavam fazer de novo. Takes, Então, assim, são detalhes sutis, só vai reparar se você olhar assim clinicamente, mas é impressionante. Mas eles construíram tanques. O Piratas do Caribe foi rodado lá depois também, porque eles alugam, né, para outros filmes. Mestre dos Mares também, que é um filme muito bom. Tanque interno para cenas de naufrágios, de coisa. Então eles afundaram esse hall da escadaria que a gente mostrou. Eles tinham aquilo ali construído inteiro e afundaram no tanque, entendeu? Então, mas é uma coisa assim. Eu não sei se hoje em dia fariam isso. Não fariam mais. Não fariam mais. Eu acho que não fariam. Nesse nível... Fora o risco, né? Porque as pessoas, de fato... O filme é de quando mesmo? Eu esqueci 97. O ano. 1997. Mas a produção ainda, a gravação, começou em 95. Olha só. É uma coisa tão curiosa que você falou com relação à segurança das pessoas na cenografia e tudo mais. Os lustres da escadaria, eles ficavam originalmente, né, falando, um pouco descolados assim no teto, né? Então existia um vão, originalmente falando. O James Cameron foi obrigado a colocar todos esses lustres colados no teto. Por quê? Pra selar, pra não ter corrente elétrica. Porque é tanta água sendo jogada no set e tanta gente, assim, na simulação... Se desse um curto, matava as pessoas. Então, assim, é toda uma segurança. São detalhes que você percebe, não tá historicamente preciso. Mas tem esses porquês. Tanto que aqui na exposição, na primeira sala da exposição onde tem a Pro, tem um copo, uma xícara, né? Feita de cera, justamente porque eles não podem botar as pessoas fazendo cenas de luta com vidro real boiando, entendeu? Então tem uma série de mínimos detalhes assim que é... Eu acho que hoje na indústria não se preocupariam mais com isso, de fato. Mas o filme, mesmo para hoje em dia, é um filme de 97, é fantástico. Ele não envelhece. É um filme que, se você assistir ele hoje, não só inclusive pela história, mas até a qualidade, porque eles restauraram, teve o relançamento em 3D, parece que esse filme foi feito ontem. De tanto carinho e qualidade que eles tiveram, né, nesse processo para preservar isso pro público, né? Então chama atenção até hoje, é fantástico. Eu tenho uma curiosidade, que vocês devem saber. É fato que o Titanic foi o primeiro SOS da história? Um dos. É um dos. Também acho que é um dos, não um dos. Não, falam que é por conta da fama. Porque mudou a sigla, que antes usava CQD. CQD. Para pedir socorro.
Quick Danger. Essa era a chamada internacional. CQD. Aí mudaram o CQD para SOS, né? O SOS, na verdade, estava sendo implementado ainda na época. Ele não era... Ele já era oficial, mas ele era tão novo... Que ninguém sabia. Exatamente. Você pedia socorro, ninguém entendeu o que você está pedindo. Que maravilha. Tanto que existe uma famosa frase, né, do Bride e o Phillips, que eram os operadores de rádio do Titanic, quando eles estão, né, desesperadamente tentando chamar os outros navios para pedir socorro, ele fala... Despacha o SOS, talvez vai ser a primeira e única chance da gente usar isso. Aí os caras dão risada e começam a despachar. Aí eles mandam CQD, SOS, CQD, SOS, CQD, SOS. Pra garantir. Alguém vai ter que entender isso, entendeu? O velho e o novo, o velho e o novo. Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que esses rapazes que operavam o rádio é quase como hoje os caras de TI, os moleques que... É sério, porque na época a tecnologia... Isso era uma tecnologia de ponta tão alta que era só os nerds, né, que gostavam disso e realmente iam trabalhar com isso, para a companhia Marconi, no caso. E eles eram terceirizados. Eles eram terceirizados, não eram da tripulação isso oficial. Isso pode ter sido um problema nessa história de mandar calar a boca, porque eles recebiam dinheiro para mandar mensagens pessoais. Sim. Que são os Marconi-gramas. Você escrevia o papel e ele mandava pro telégrafo. Então, assim, a gente não sabe o quanto eles priorizaram passar as mensagens pagas, ao invés de ficar mandando um monte de aviso de gelo que estava chegando pro capitão. Porque imagina, naquela época, você passageiro do navio, você mandava uma mensagem para tua família do mar, quer dizer, uma coisa fantástica, né? E Vilela, tem uma coisa que é muito interessante, eu falo isso bastante para as pessoas ficam até impressionadas. Existe uma norma que, se o aparelho Marconi a bordo do navio quebra, os técnicos da companhia Marconi terceirizados não podiam mexer no equipamento, eles tinham que esperar o navio chegar no porto e um técnico, quando o navio chegava na costa, subir a bordo para consertar. Beleza. Aconteceu isso com o equipamento do Titanic. Caramba. Ele quebrou no meio da travessia. Mas o que aconteceu? Por conta do volume de mensagens que eles precisavam despachar, essas mensagens pagas, né? Que os passageiros de primeira classe precisavam mandar... Eles ficaram tão desesperados em não acumular tanta mensagem que eles mesmos se prontificaram a consertar o aparelho, indo contra as regras. Mas aí você pensa, se eles não tivessem parado para consertar o rádio... Ninguém teria recebido o alerta. Ninguém teria recebido o alerta. O Titanic até hoje, se bobear, estaria desaparecido até hoje. Ninguém ia saber onde ele estava, ninguém ia saber o que aconteceu com os... Provavelmente todos iriam morrer, porque o Titanic ia simplesmente desaparecer sem vestígio nenhum. Cara... Isso é uma reflexão que a gente faz muito grande. Porque foi a ousadia desses rapazes de consertar esse equipamento que, no final das contas, na situação da tragédia, acabou salvando parte da tripulação porque eles precisavam se comunicar. Se não tivesse o aparelho, ninguém se comunicava. Eu li uma vez que um desses operadores... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!